Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Conforme prometido lá na nossa série de eletrônica de potência, nós vamos dar aí um reforço na parte da base matemática necessária para o estudo lá, não só da eletrônica de potência, mas também da parte de controle e da própria parte de circuitos elétricos, né? O primeiro tópico que a gente vai estudar é a série de Fourier, mas não só isso. Nós também vamos estudar aqui nessa série de matemática a transformada de Laplace e as equações diferenciais, né? Então vamos à série de Fourier, que é o primeiro tópico, né? Então a série de Fourier ela prega, né, que um sinal periódico pode ser representado como a soma de senoides de várias frequências, né? No final nós vamos obter uma equação, uma igualdade, né, desse tipo aqui. Então uma função periódica ela vai ser igual a um coeficiente a zero, que independe da frequência, portanto, e não por acaso esse termo é chamado coeficiente CC da série, né? E um somatório de senos e cossenos, com n variando de 1 ao infinito, um coeficiente a n, cosseno de n ômega 0t, mais bn, seno de n ômega 0t. Vamos ver isso aqui já, né? Antes disso, vamos entender aqui o que é um sinal periódico. Um sinal periódico é um sinal que pode ser escrito dessa maneira. Então, se eu pegar um determinado valor da função, que eu chamei aqui de x de t, ele é igual ao x de t somado ao período. Aqui embaixo a gente tem um gráfico de uma senoide, né? Vamos ver se isso é verdade, né? Então, uma função bem conhecida, um seno, né? Nós temos aqui o período. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto ele vai ter um x de t igual com esse valor aqui, certo? Então, x de t é igual a esse valor aqui. Se eu adicionar o período, qual é o valor que eu obtenho para x de t? O mesmo valor. Então, isso é o que caracteriza uma função periódica. Se eu somar o período ao ponto, eu tenho o mesmo valor da função, certo? Uma outra particularidade importante a ser observada é que a área sob um sinal periódico, x de t, para qualquer intervalo t0 é a mesma. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar uma integral definida, né, de xt dt, e essa função ela é periódica, com extremos de a mais t0, então eu somei o período ao extremo inferior, né, ela é igual a um outro ponto, onde eu pego de b e também somo o período. Então, o valor da área, né, o valor da integral, é exatamente o mesmo, e nós vamos chamar aqui genericamente integral de t0, com t0, né, sobre t0, de xt dt. Vamos chamar genericamente dessa maneira aqui. A gente pode verificar isso aqui facilmente, né? Se eu pegar aqui, vamos imaginar essa área sob a curva preta. Então eu tenho uma área que é dada por essa corcova, né, mais essa outra corcova aqui. Se eu pegar agora, ao invés de eu pegar daqui até o período, eu vou pegar aqui desse outro ponto e vou somar um período também. É isso que está dizendo aqui embaixo, né? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ver que essa área é a mesma da área anterior, porque eu tenho uma corcova aqui e meia corcova de cada lado. Portanto, é a mesma área das duas corcovas aqui, certo? Então, é isso que está dizendo aqui. Então, as senoides, né, apesar do nome ser senoide, um cosseno também é uma senoide. Então, as senoides podem ser expressas como seno de ômega 0t ou cosseno de ômega 0t. O ômega 0 é a frequência em radianos. O ômega é igual a 2π f0. E o período é 1 sobre a frequência, é o inverso da frequência. E colocando em termos de ômega 0, fica 2π sobre ômega 0. Eu expliquei anteriormente aqui essa igualdade, né? Então, nós vamos identificar agora o que são as harmônicas. Nós vamos falar muito sobre isso ao longo aí dos vídeos, né? Então, quando n for igual a 1, eu vou ter a frequência igual a ômega 0. Isso é o que se chama de frequência fundamental. As harmônicas são múltiplos da fundamental. Como eu estou fazendo aqui um somatório de n igual a 1 até o infinito, quando n for 1, eu vou encontrar a fundamental. E quando o n for diferente de 1 até o infinito, eu estou encontrando as infinitas harmônicas, né?
E o termo A0, como eu falei, é o termo CC. Ele tem a harmônica 0, né? Tá certo? E o A0, AN e o BN são os coeficientes da série de Fourier e nós vamos desenvolver aqui fórmulas para calcular o A0, o AN e o BN. Tá certo? De forma que no final nós vamos encontrar uma igualdade onde a função é igual a um somatório de senos e cossenos, uma série de senos e cossenos. E para isso nós vamos determinar quais são os coeficientes para determinar essa igualdade. É isso que nós vamos fazer no próximo quadro. Nós vamos deduzir as fórmulas, né? Antes, porém, vamos fazer aqui a prova da periodicidade, né? Então eu vou somar aqui na nossa expressão da série de Fourier, nessa expressão aqui, que é dada em xt, eu vou adicionar lá o período. Então eu vou ficar com xt mais t0 e vou fazer o xt igual a t mais t0 no resto aqui da equação, né? Então no cosseno ficamos com n ômega 0, t mais t0, a mesma coisa lá no seno. Vamos fazer a distributiva, vamos jogar o n ômega 0 para dentro do parênteses e ficamos então com a n cosseno de n ômega 0t mais n ômega 0 t0, a mesma coisa lá para o seno. Aí nós temos que lembrar que ômega 0 vezes t0 é igual a 2π. Essa relação é dada aqui, né? Se eu multiplicar em cruz, ômega 0 t0 é igual a 2π. Então, no lugar do ômega 0 t0, eu vou colocar 2π e eu fico com n ômega 0t mais 2πn, a mesma coisa lá no seno. O que aconteceu aqui, então? Eu estou adicionando ao ângulo múltiplos de 2π. Conforme eu for variando n aqui, n igual a 1 eu adiciono 2π, n igual a 2 eu adiciono 4π e assim por diante. São sempre múltiplos de 2π. O que acontece com o valor do cosseno se eu estou sempre adicionando ao valor do ângulo um múltiplo de 2π? O valor do cosseno é o mesmo, né? Então, esse cosseno de n ômega 0t mais 2πn, como eu estou sempre adicionando múltiplos de 2π, ele é igual ao cosseno de n ômega 0t. Não altera o valor do cosseno. A mesma coisa acontece com o seno. Eu estou adicionando sempre 2π ao valor do ângulo, portanto, o seno de n ômega 0t mais 2πn é igual a seno de n ômega 0t. Chegamos então que x de t mais t0 é igual a xt, né? Nós temos só o t aqui, então constatamos aqui que essa periodicidade existe. Agora, para a gente deduzir a fórmula dos coeficientes A0, AN e BN, nós vamos ter que lembrar lá do cálculo, né? Eu não vou deduzir isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, então acredite em mim, quem tiver dúvida pode consultar lá qualquer literatura de cálculo que vai constatar que eu estou falando a verdade aqui, né? Então, lá do cálculo, a integral definida aqui de cosseno de n ômega 0t vezes o cosseno de m ômega 0t dt, ela vai ser igual a zero se o n for diferente de m. Veja aqui que aqui eu tenho n e aqui eu tenho m, né? Então, se o n for um número diferente de m, e eles são inteiros os dois, né? Essa integral vai dar sempre zero. E quando o m for igual a n, isso vai dar o período sobre 2. Toda essa integral aqui vai ser igual ao período sobre 2. Se eu fizer o produto de senos, seno de n ômega 0 t vezes seno de m ômega 0 t dt, quando n for diferente de m, essa integral toda vai dar zero, e quando o n for igual a m, tudo isso aqui vai ser igual ao período sobre 2. E quando o produto for misto entre seno e cosseno, vai ser igual a zero para todo o n e m. Nós vamos usar esses valores aqui para deduzir os coeficientes no próximo quadro. Então vamos começar pelo coeficiente A0. O que nós vamos fazer é integrar termo a termo aquela igualdade, né? Então, onde eu tinha o xt, eu vou fazer a integral no período de xt dt a 0 dt integral em t0. E dentro do somatório de n igual a 1 até o infinito, eu vou fazer a integral também dos cossenos e dos senos, né? Lembrando que isso aqui é um somatório, certo? Quando eu fizer a integral aqui de A0 integral de t0 dt, eu vou ficar com A0 t de 0 a t0. A integral do cosseno é seno de n ômega 0t sobre n ômega 0, de 0 a t0.
e o cosseno fica menos cosseno de n ômega 0t sobre n ômega 0 de 0 a t0. Certo? Bom, o período ele é 2π, então quando eu substituir os extremos dessa integral aqui dentro, eu sempre vou encontrar o valor zero aqui, né? Então isso aqui vai dar zero, essa integral vai dar zero, e o cosseno integral de menos cosseno n ômega 0t sobre n ômega 0, substituindo os extremos, né, no valor da integral, nós vamos ter menos cosseno de n 2π sobre n ômega 0, menos, esse menos vem aqui dos extremos, né, menos cosseno de 0, n ômega 0. Isso aqui vai dar 1, cosseno de 0 dá 1, e cosseno de n 2π, como isso aqui é inteiro, né, o n é sempre inteiro, seja lá qual for o valor de n, como é sempre um múltiplo de 2π, eu vou ter menos 1 aqui. Então, eu fiquei com menos 1, menos 1. Portanto, isso aqui também vai dar zero. Então, essa parcela dá zero e essa parcela dá zero. E nós ficamos apenas com a 0t de t0, de 0 a t0. Né? Substituindo os extremos, nós vamos encontrar, então, a0 t0. Esse é o valor da integral. Então, a0 t0 é igual à integral em t0 de xt dt. Ficamos, então, com o coeficiente a0 igual a 1 sobre t0 integral em t0 de xt dt. Já encontramos, então, o coeficiente a0. Agora, vamos determinar aqui o coeficiente an. Para determinar o coeficiente an, nós vamos multiplicar os dois lados da equação por cosseno de m ômega 0t e integrar termo a termo, como nós fizemos aí para o outro coeficiente. Então, multiplicando o primeiro lado por cosseno de m ômega 0t dt, nós temos xt integral em t0 de xt cosseno de m ômega 0t dt. A0 integral em t0 de cosseno de m ômega 0t dt, mais o somatório lá, multiplicado também por cosseno de m ômega 0t dt, e a mesma coisa para o somatório do seno. Né? Então, essa primeira integral aqui é uma integral em t0 de cosseno m ômega 0t dt. Nós já resolvemos essa integral aqui. Né? Então, nós já resolvemos essa integral aqui, vai dar um seno de m ômega 0t sobre m ômega 0, de 0 a t0. E nós vimos que essa integral aqui vale zero quando nós substituímos os extremos e o t0 é igual a 2π. Então, já sabemos que essa primeira parcela aqui ela é zero. A segunda parcela, nós temos um daqueles produtos, né? Nós temos uma integral com um daqueles produtos. Então, aqui, cosseno de ômega 0t vezes cosseno de m ômega 0t dt. Nós vimos aí no quadro anterior que, conforme eu vario aqui o n, né? Quem está variando aqui nessa integral é o n. O m, ele possui um valor fixo. Então, existe um único valor aqui dentro desse somatório, embora ele esteja de 1 até o infinito, existe um único valor, onde o n é igual ao m. Quando o n for igual ao m, essa integral vale t0 sobre 2. Para todos os outros valores, onde o n é diferente de m, a integral dá zero. Portanto, todo esse somatório de integrais ele vai ser igual a t0 sobre 2. E o somatório do seno é um produto aqui misto, né, entre seno e cosseno. Nós vimos lá que isso aí é igual a zero. Então, eu fiquei apenas com esse valor de t0 sobre 2, de forma que a integral de t0 em t0 de xt cosseno de m ômega 0t dt é igual a n vezes t0 sobre 2. Isolando o an, nós ficamos com 2 sobre t0 integral em t0 de xt cosseno de m ômega 0t dt. Repare que aqui nós temos m, mas nós chegamos a esse resultado fazendo m igual a n. Então, na fórmula para o cálculo, na fórmula final para o cálculo do coeficiente, nós vamos ter n aqui, já que o m é igual a n. Certo? Fazendo o mesmo raciocínio, né, para o coeficiente bn, a única diferença é que nós vamos multiplicar a equação inteira por seno m ômega 0t, aí fazendo o mesmo raciocínio, você vai chegar em bn 2 sobre t0, integral de t0 xt cosseno de m ômega 0t dt. Da mesma maneira, o m é igual a n. Então, esse m aqui vai ser substituído por n. De forma que, finalmente, nós temos aqui a expressão da série de Fourier, xt igual a 0
somatório de n igual a 1 é infinito de an cosseno n ômega 0t mais bn seno de n ômega 0t, e os coeficientes são dados a 0, 1 sobre t0, integral em t0 xt dt, e o an, como eu falei, nós vamos substituir o m por n, certo? Então ficamos com 2 sobre t0, integral em t0 de xt cosseno de n ômega 0t dt, e o bn fica 2 sobre t0 integral em t0 de xt seno de n ômega 0t dt. Isso que foi deduzido aqui é válido tanto para funções reais como para funções complexas, né? Agora, quando eu tiver apenas uma função real, funções reais, eu posso deduzir uma outra expressão que é chamada da forma compacta da série de Fourier. Os coeficientes, ao invés de serem A0, AN e BN, serão C0 e apenas um somatório de Cn, cosseno n ômega 0t mais θn. O C0 vai ser igual ao A0 e o Cn vai ser a raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado. E o θn é o arco tangente de menos BN sobre AN. Perceba que nós vamos, para colocar na forma compacta, eu vou ter que determinar os coeficientes conforme desenvolvemos as fórmulas aqui, né? E aí, a partir de A0, AN e BN, nós vamos determinar então o Cn e a fase que vai aqui dentro dessa forma, dessa expressão, tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro então. Eu vejo você no próximo vídeo.